A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus, Senhor nosso. Queridos amados, quero mandar um abraço para todos vocês que estão à distância, que estão em todos os lugares assistindo nossos vídeos. Desde já, antes de começar, quero pedir que você deixe o seu gostou, deixe o seu compartilhamento, se inscreva no canal, que assim você também está nos ajudando, nos colaborando na obra do Senhor, para que Ele venha cada vez mais nos dar força, graça e harmonia. Queridos amados, não paga nada, isso é de graça. E também gostaria que você assistisse o vídeo até o fim, que eu vou trazer uma palavra que vem da graça de Deus para todos abençoados e abençoados. Já é 3 horas da manhã e que todos serão cheios da graça do Espírito Santo de Deus, porque é através da oração que é a chave da nossa vitória. Mas para isso eu gostaria que você deixasse o seu gostou, se inscrevesse no canal e deixasse referir o seu comentário. Do lado direito do vídeo tem o lugar onde tem o sininho, você aperta ali, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu gostou, não paga nada, é de graça. A palavra de Deus, ela é de graça e ela é para todos. E nós vamos falar um pouco sobre a prática da oração, o poder que tem a oração. É a prática da oração por todos os homens, só mediador. Que só há um mediador, que é Jesus Cristo. Só a Ele nós temos que prestar culto e oração, levar nossos pensamentos ao trono do Todo-Poderoso. Vou trazer uma palavra que vem do trono do Todo-Poderoso para todos os abençoados e abençoadas, e logo em seguida estaremos fazendo uma oração pedindo a Deus que nos dê força e paz. Então, amados, nós vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante, que fala sobre a prática da oração por todos os homens. E nós temos que fazer isso constantemente, sempre estar em prontidão, orando e pedindo a Deus força, paz, bondade, misericórdia, para que Ele venha, mande o Espírito Santo para vir ao nosso encontro, ao nosso socorro, sobre a nossa direção, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, todos os nossos afazeres. Só através dele nós não somos nada, não somos ninguém. Mas, queridos amados, quando diz assim o texto, antes de tudo, pois exalto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor do rei e de todos os que se acham a favor dos reis, de todos os que chamam, investindo de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não muito, mestre do gentio, na fé e na verdade. Amém, amado. Então, amadas, nesta manhã abençoada, estamos aqui transmitindo a mensagem do Evangelho, da graça de Cristo, esta carta de Paulo a Timóteo, que ele nos dando os ensinamentos da prática sobre a oração e da intercessão por tudo e por todo. Nós temos que, em tudo, dar graça, em tudo nós temos que orar com intercessão constantemente,
para que nós possamos estar revestidos do poder e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa a situação que nós esteja, ou que um familiar nosso esteja passando por dificuldade, doença material, espiritual, que isso é enfermidade, e até mesmo enfermidade do pecado, também nós temos que incluir nas nossas orações, pedindo a Deus que Ele venha nos capacitar, nos dar força para que nós possamos vencer todas as dificuldades. Nós temos que vencer as dificuldades das enfermidades, das tristezas, das angústias, das tribulações, dos impedimentos, dos empecilhos, de tudo que há neste mundo que nos tenta nos atrapalhar e nos impedir para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Interceder pela nossa família, pelos nossos familiares, os amigos que estão à distância, os irmãos em Cristo Jesus. Então, desde já eu mando a paz do Senhor Jesus Cristo, abençoada, para a missionária Sidicleia, para a irmã que se encontra lá no Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro, Carmelita, para o nosso irmão Ivanildo Ribeiro e sua esposa, Dona Ana, para o pastor Pedro Paulo, que também se encontra no Rio de Janeiro, e sua esposa missionária Tânia, o pastor João Batista e toda a sua família, enfim, e todos os familiares do nosso irmão José Silva, que já dorme no Senhor, que Deus venha lhe abençoar, toda a sua família, grandissimamente, que nos derrame chuva de graça, porque nós estamos aqui para interceder um pelos outros através da oração e súplica intercessória. Em todos os lugares onde a gente estiver, nossas circunstâncias, nós temos que pedir a Ele força, paz e misericórdia. Porque o mundo que nós vivemos, amados, é o mundo que hoje em dia que jaz no maligno. Quantas pessoas não dão credibilidade na palavra do Senhor? Eu quero citar aqui três coisas, quatro descrições de você nós ter uma nova vida, uma nova comunhão com Cristo. Essas quatro descrições escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, que no capítulo 2, verso 1, amado, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Primeiro 1, verso 15, ele nos diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio, amado, deste mundo para salvar os pecadores, principalmente, ele se refere como ele mesmo sendo o principal, quando ele se refere aqui, nesse texto. Porque nesse texto aqui, amado, quando ele fala, voltando a ele no verso 3, ele diz: a mim que noutro tempo que era blasfêmio e perseguido e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz nas ignorância e nas incredulidade. Então, o que ele quer dizer é que antes ele perseguia os cristãos na incredulidade, porque ele não creia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio através da sua descendência de uma geração que não acreditava na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham o Deus dele e ele era um homem de autoridade, um homem bem escrito, bem estudado, e a ele, como estava pela lei, então ele era obrigado a não dar credibilidade na palavra do Senhor. Mas a partir daquele momento que houve uma transformação na vida dele, ele passou a ser um novo homem, uma nova pessoa, uma transformação. Quando ele diz no capítulo 1, verso 15, fiel é a palavra e digna de todas as aceitações, que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele também diz aqui no verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Não há outra pessoa que nós devemos depositar nossa fé, a palavra do Senhor, porque ela é bem dita e bem explicada, para que nós possamos ter um bom combate. Porque ele prossegue, amados, dizendo, também no verso mais, por estas mesmas razões me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo ao pleno longanimidade e servisse eu de modelo a quanto ao de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Aqui quando o apóstolo está falando. Mas aqui, amado, eu lhe cito algumas palavras aqui que ele fala sobre o poder, ou 4 descrições de nossa vida em Cristo Jesus. Quais são as características? Primeiro, pecadores, nós somos pecadores por natureza e na prática diária, como está lá em Romanos, capítulo 5, verso 19, 1 Timóteo 1,15, que nós já lemos. Segundo, filho pela bondade do Pai. Nós passamos a ser filho pela bondade do Pai e pela sua misericórdia, como está lá em 1 João, capítulo 3, verso 1. 4. Chamados para ser santo, como está lá em Romanos 1,7. E o quarto, servo a seu Senhor. Servir a seu Senhor, como está em Evangelho de João, no capítulo 12, verso 26. Então o apóstolo Paulo aqui está descrevendo abençoados e abençoadas sobre todas essas coisas, porque o ministério de Timóteo em Efésios fala a doutrina e a sua característica, porque é a lei e os seus objetivos, porque a graça e a sua eficácia. Sou grato para com aqueles que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É ele agradecendo a Deus. E nós temos que agradecer a Deus por ele nos ter nos dado esta rica oportunidade de ser chamado de seu filho, de ser chamado de seu servo, de ser um ministro seu, de ser um apóstolo seu, de ser um pastor seu, de ser um diácono seu, de ser um obreiro seu. Então, em tudo nós temos que dar graça, porque de nosso esforço, e principalmente no amor, no carinho, na bondade. Tudo isso nós temos que demonstrar e botar em prática aquilo que Deus nos deu para a glória e honra dele. Porque através dele nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque ele diz, amado, que a grande experiência de Paulo, quando ele fala aqui, que é do verso 12 até o 17, amado, quando ele diz o seguinte, do capítulo 1, do verso 12 até o 17, quando ele se refere aqui, ó, sou grato para com aqueles que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e designou-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfêmio e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou-me, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de todas as aceitações, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, amado. E ele prossegue a dizer, mas por esta mesma razão me foi concedida
misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modo adequado, boa de crer, para a vida eterna. Assim aos Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Mas ele quis chamar, amado, dessa atenção, que chama na atenção, que primeiro, o que Paulo foi? O maior dos pecadores. O que Paulo fez? Ele blasfemou e perseguiu os crentes. Do mesmo jeito, continua até hoje. Muita gente blasfema e persegue e critica os crentes que querem fazer a obra do Senhor e fala com ousadia. O que Paulo experimentou o Senhor no caminho de Damasco? O que Paulo experimentou? Ele experimentou ali a mão poderosa, a mão potente sobre ele, que veio sobre ele naquela situação, quando houve aquela que ele ia ao encontro procurar os irmãos para maltratar, chicotear, prender e até mesmo tirar a vida, na sua ignorância. Ele teve um encontro com o Senhor naquela caminhada. De repente o Senhor apareceu para ele em uma visão que nos deixou ele cego. E o que aconteceu? Ele caiu por terra, olhava, procurava ver e não via nada, via simplesmente um vulto. Ficou cego. A mão de Deus pesou sobre ele. E a mão de Deus pesa para aquelas pessoas que blasfemam, que falam dos crentes fiel, dos obreiros de Deus fiel, daquele que leva as coisas com sinceridade, com autoridade do Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa tenta nos impedir, nos atrapalhar, a mão de Deus pesará sobre essa pessoa. Então uma coisa, amado, veja o que aconteceu com Paulo, que ele foi repreendido porque os irmãos estavam em união ou em oração intercessória, intercedendo pela graça do Senhor Jesus Cristo, para nos dar o livramento, nos dar a paz e no Senhor nos compadecer dele. Então veja o que Paulo experimentou o Senhor no caminho do Damasco. O que Paulo descobriu? Ele descobriu a graça e misericórdia do Senhor. E mais outro, o que Paulo se tornou, depois dessas coisas que aconteceu com ele, um exemplo da longanimidade do Senhor. E o que Paulo decidiu? Adorar ao Senhor. Então, naquele momento, chegou ao conhecimento dele que ele estava perseguindo não o cristão, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitrar sobre os meus aguilhões. Ou seja, duro é para ti, para perseguir os irmãos, os que estão em oração, os meus filhos amados, os meus filhos para o qual estão sobre mim, derramando a sua súplica, pedindo paz e misericórdia, pois duro para ti o perseguir. A partir daquele momento, ele passou a ser uma outra pessoa, até que ele ouviu e recebeu a instrução, a repreensão do Todo-Poderoso, para que ele possa ser outra criatura. Então ele foi designado pelo Senhor, mesmo sem a visão, aí os seus companheiros levaram ele até onde o Senhor designou que ele fosse, que lá teria um homem orador que orasse por ele. E ele foi até a casa daquele homem, mas aquele homem também medroso, sabia da fama que ele era, que ele perseguia os cristãos, maltratava, prisionava e fazia de tudo. Naquela mesma hora, instante, assim como o Senhor estava falando com Paulo naquela caminhada, na mesma hora também estava falando com aquele irmão que morava naquela cidade, que iria chegar um homem até lá e que ele fosse lá até lá e orasse por ele. E o que ele disse? Senhor, bem eu sei quem é esse homem, tanto mal tem feito com o cristão,
Mas ele disse para ele: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra em todos os viventes da terra. E assim ele obedeceu, foi até a casa e ficou lá esperando, em oração. A partir daquele momento, Paulo se encontrou em situações desconfortáveis, porque ele só ficou em oração, esperando a chegada do homem de Deus. Quando o homem chegou, que abriu a porta, que falou para o nome dele, Saulo, aí ele respondeu, aí já sabia quem era ele, e ele respondeu o nome dele. Então ele assim, aí contou ao homem o que teve sido. O homem orou por ele naquele instante, e na mesma hora abriu-se suas vistas, caiu tudo dos seus olhos, aquela escama caiu dos seus olhos. E ele recobrou as vistas e foi batizado pelo Espírito Santo naquele mesmo momento. Porque quando o Senhor diz, e vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra em todos os lugares, todos os viventes da face da terra. E duro para ele vai ser para ele sofrer por causa do meu nome. Exemplo de Jesus Cristo, que ele veio, sofreu, foi maltratado, caluniado, blasfemado, muitos contra ele. Assim, a partir daquele momento, passou o apóstolo Paulo. Ele passou por situações difíceis, prisionado também, algemado, em cadeia, em todos os lugares, pela palavra do Senhor. E hoje nós temos essa bondade, essa alegria, essa tranquilidade de hoje nós falar com ousadia, sem ninguém nos impedir, sem ter nenhum objeto de falar da palavra de Deus. Mas só que passa a ser o contrário. Muitas pessoas têm um coração duro, um coração de pedra, não dá importância à palavra do Senhor e ainda fica zombando das pessoas que estão pregando o evangelho da graça de Cristo. Mas eu dou paz, eu dou alegria, eu dou glória a Deus por Deus ter me fortalecido muitíssimamente a mim. E também peço a Deus também que Ele venha também nos fortalecer grandissimamente. Não importa o que você esteja passando, a dificuldade, o que você esteja fazendo, o que importa é a presença de Deus na minha vida, na sua vida, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Nós temos que estar constantemente intercessora, oração intercessora, para que nós possamos ser livres de tudo e pedir a Ele paz, longanimidade, bondade, amor com o próximo. Mas ele diz aqui, amado, porque um belo testemunho do capítulo 1 de 1 Timóteo, do verso 12 a 14, até o 14, ele fala que tem que dar testemunho. Quando ele diz aqui, amada, assim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de todas as citações, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele mesmo está falando que ele mesmo é o principal, já com toda a autoridade que Deus deu para ele, mas ele ainda necessita um pecador, como ele sendo o próprio principal. Por quê? Porque Paulo era outrora um blasfemador e perseguidor. Como ele cometeu este pecado na ignorância e incredulidade, então Deus reconheceu e recebeu dele a sua oração e o seu arrependimento e transformou ele de um vaso em um novo vaso, uma nova criatura. Então veja, mano, o que ele se tornou depois de um servo de Cristo, como ele chegou a esta graça ou obteve misericórdia pela graça do Senhor, por meio da fé e por amor em Cristo Jesus, pela força do alto, aquele quem me fortaleceu, que é Cristo Jesus.
O que Paulo fez posteriormente? Ele agradeceu e disse: sou grato, serviu fielmente, que me considerou fiel companheiro, como diz aqui com referência ao verso 14. Então, amado, veja aqui no verso 15, quando ele diz: fiel é a palavra e digno de todas as aceitações, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele citou aqui uma mensagem maravilhosa, que Jesus Cristo veio para este mundo, e ele chama o mundo de mundo mau, para salvar, para os pecadores. A melhor prova disso, eu sou o principal dentre eles. Ele mesmo se identificou que ele era o principal entre eles. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidência Jesus Cristo, a sua plena longanimidade, e servisse eu de modelo a quanto não hão de crer nele para a vida eterna. Assim aos reis eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos, amado. Aqui vem a palavra dele. Ele falando que é dos séculos. Mas no verso 18, amado, ele diz aqui: este é o dever de que tem de ter encarregado o filho Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente foste objeto combate firmado nela, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se conta Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então veja, amado, que aqui desse texto, eu espero que algumas pessoas não deram credibilidade, e é isso que o adversário quer, que esteja do lado dele, para que, a partir daquele momento que ele já está do lado dele, continue blasfemando o nome do nosso santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Paulo está dando suas instruções. Porque aqui ele conta que nós temos que combater. É um combate liberado pelo Senhor Jesus Cristo, como está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 10. É um combate da bandeira do nosso Deus, como está em Êxodo, capítulo 17, verso 15. É um bom combate por uma boa causa, como está aqui no verso 18 e 19 do capítulo 1 de Timóteo. É um combate no qual mantemos a boa consciência. É um combate com muito sofrimento. Sofrimento nós temos. No capítulo 2, do verso 3 a 10, fala sobre isso. É um combate que exige renúncia pessoal. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5 a 27. É um combate vencido com muitas orações. Está lá em Êxodo, capítulo 11 a 12, e Efésios, capítulo 6, verso 18. É um combate vencendo com firmeza a vigilância. Está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Então é através da oração e súplica que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Através do Espírito Santo, que nós possamos ser revestidos de todas as suas armaduras. Então eu dou graças a meu Deus, por mim, por você, por todos nós, por todas as pessoas que estão enfermas, hospitalizadas. Eu peço a Deus que venha
nos trazer a saúde, redobrar a sua saúde cada vez mais e mais, trazer aquelas pessoas que se encontram em situação enferma, um problema, e acha que não tem mais jeito, que dali só vai sair dali para a morte. Mas eu lhe digo uma coisa: tenha fé em Deus, deposite sua fé em Deus, que você vai, por mais simplesmente vai, mas por um pequeno período, e brevemente você voltará feliz e grato e dando glória a Deus. Mas para isso você tem que crer no Deus verdadeiro, não é no Deus carnal, Deus do Espírito maligno, não. É Deus verdadeiro, Deus do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, é aquele que nós devemos crer e ter plena convicção que através dele nós recebemos a virtude do Espírito Santo, a cura, o milagre. Não há enfermidade, não há nada nesse mundo que possa resistir à misericórdia de Deus. Mas para isso nós temos que ter a certeza, a confissão, fé, que só através dele é que nós conseguimos esse objetivo. Em tudo nós temos que dar graça, em tudo nós temos que orar. Então, ore constantemente ao Senhor, que você alcançará a sua vitória. Eu creio em nome de Jesus que você já é um vitorioso, você já é um abençoado, porque é a promessa do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós alcançamos a misericórdia. E a misericórdia, ela vem sobre graça, cura, bênção, cura material, que é da nossa própria carne pecaminosa, vem as enfermidades, e principalmente as enfermidades do pecado que nos faz nos estar em essa situação todos os momentos, que é a enfermidade do pecado. Através do pecado, nós sujeitamos a todos os tipos de malécia desse mundo. Mas através de Jesus Cristo, nosso único e Salvador, nós somos regenerados e revestidos da sua graça, e nada disso nos acontecerá, mesmo que venha, mas o Senhor nos ajudará a sair dessa situação e vencerá. Então seja um vencedor em Cristo Jesus, Senhor nosso. Quando ele fala, amado, que coisa linda na palavra do Senhor. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática e súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então ele diz texto, amado, então nós vamos orar, pedir a Deus que venha dar força, paz e bondade. Ore junto comigo, mas pode orar da forma que você estiver, para que você venha ser uma pessoa bem-sucedida com ações e súplicas de graça através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos venha nos dar livramento. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença eu estou, intercedendo, meu Deus, por tudo e por todo, pela Sua bondade e a Sua misericórdia, que o Senhor nos venha, Senhor, nos dar a paz pelo qual o mundo não pode dar. Mas, Senhor, eu te peço, Senhor, com toda a humildade, Senhor, que o Senhor nos ouça as nossas orações, as nossas súplicas, Senhor. Mas eu tenho a certeza que está chegando ao trono do Todo-Poderoso, e Ele com sua mão estendida sobre cada um de nós aqui da face dessas terras. Porque enquanto nós estamos aqui, meu Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. Constantemente nós pecamos contra Ti. Como diz o salmista,